Oi, gente, meu nome é Carol E meu nome é Rai. e hoje a gente vai reagir à Segunda Guerra Mundial, parte 2, né? Que a gente tinha reagido a parte um, vocês gostaram Uhum. bastante. E aí a gente vai reagir agora à parte 2, beleza? Do parte um. Parou, né? Ele realmente parou quando os Estados Unidos entrou na guerra, você lembra? Isso. Então a gente viu tudo como que aconteceu ali o início da guerra, né? A invasão da Alemanha invadindo os territórios e tal, tudo mais. A Alemanha estava tentando invadir o Reino Unido, não conseguiu. Só que os Estados Unidos tinha falado que não ia entrar na guerra. Só que aí eles foram lá e atacaram Os Pearl japoneses Harbor, né? atacaram uma ilha dos Estados Do Pearl Unidos. Harbor, que é no Yes. Havaí. Aí os Estados Unidos vai entrar na guerra agora, guys. Agora Quer vai dizer, isso ficar não é doido, legal, viu? mas tudo bem. Aí, Né? Tipo, eu... Aí agora vai ficar doido, porque atacaram Pearl Harbor, o Japão, né? Aí agora os Estados Unidos vai falar, não, aqui não! Aí vai entrar na guerra. Aí vai ficar doido. Acho que resumimos bem, né? sim. Então bora lá. A Segunda Guerra Mundial, parte 2. A guerra continuava a todo vapor. A Alemanha tinha dominado boa parte da Europa e a vitória contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Topar. Os americanos haviam feito o embargo aos japoneses, então em No 41 petróleo os para japoneses you. atacam a base naval americana no Havaí, de surpresa, e matam vários militares. Os americanos ficam furiosos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. Apesar de Japão e Rússia fazerem fronteiras, eles não estavam em guerra, mesmo com o pacto tripartite. Percebendo isso, a Rússia manda seus soldados da Sibéria para lutar contra os alemães. E você sabe, as pessoas da Sibéria são acostumadas com o frio. O inverno russo também começava a agir com força total, e agora a invasão à Rússia estava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o frio extremo da região, e a expectativa era que eles iriam dominar a Rússia em 4 meses. Então suas roupas não eram feitas para o inverno russo. A Alemanha pela primeira vez dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. O Brasil gostava da Alemanha e ele estava meio que dividido em que lado ficar, já Pelo que amor tanto de os Deus, Estados como Unidos assim? quanto Que a isso, Brasil? Porra, Brasil, não me envergonha desse jeito. Que Ah, mas até isso, onde eu sei, cara? o Brasil estava tava do lado meio dos que Estados Unidos. Então, vamos vendo aí, né? Quer dizer, o Brasil só mandou, até onde eu sei, o Brasil mandou mais, tipo assim, alimento e tal. Não participou tão ativamente, assim, na guerra em questão, tipo, a invasão de território nem nada, né? Foi uma coisa mais, tipo, auxílio que ele fez pra guerra, né? Até onde eu sei, né? Pelo que eu me recorde. dividido Eu me em recordo que de lado muita coisa. ficar, já que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. Então ele resolveu ficar neutro. Porém, os americanos queriam fazer A uma cobra base vai militar fumar. aqui. Os BRs falaram, nem pensar. Os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Percebendo isso, o Brasil fala, beleza, pega aí. E depois de várias negociações com os americanos, eles acabam construindo uma base ali e depois o Brasil corta relações com o eixo e declara guerra à Alemanha e Itália. E tem um, inclusive, E sim, lá a Alemanha em também. Recife. O quê? Lá em Recife A tem base? esse. Se chama Forte das Quatro Pontas. Que era justamente na costa, né? Porque como Recife, Nordeste no geral é ali na área mais perto da praia, era onde eles atacavam. Aí é bem Porque bonito. é por cima, né? Tipo, aí o Isso. Nordeste e o Norte tá Yes. mais fácil dos Estados Unidos vir pra cá, né? Psh. É. Afundou alguns de nossos navios de novo. Canalhas. Ou pelo menos é isso que achamos que aconteceu. Neste ponto, o Japão já estava dominando boa parte da Ásia, como colônias francesas, holandesas e partes da China, e já estavam se mostrando uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para Nova Guiné, onde os japoneses estavam cruzando. Os japoneses também queriam se expandir para o leste e tentam pegar a ilha de Midway. Porém os americanos descobrem a hora que eles iriam atacar e acabam se preparando e evitando o ataque. Na ilha de Guadalcanal, os japoneses estavam construindo uma pista. Isso seria horrível tanto para os americanos quanto para os australianos. Então começa a Batalha de Guadalcanal, que durou vários meses. Os americanos louco. estavam com medo que os americanos de origem japonesa estivessem dando informações para o Japão, então mandam muitos para campos vigiados, mesmo que muitos deles nem ao menos falassem japonês. Já era verão novamente, e os alemães agora tinham outros planos. Ao invés de invadir Moscou, eles vão para o sul da Rússia, para terem acesso ao petróleo desta região e se encontrar com a África Corps. Além disso, outros iriam para a cidade de Stalingrado, que é uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses Eu e lembro. foi a mais sangrenta de toda a guerra. Eu Os lembro. sovi- Eu estava lá, eu lembro, não, mas eu lembro de ter estudado sobre essa batalha. Eu não estava lá lembro. esse dia.
Mas foi doideira essa batalha de Stalingrado, mano. A Batalha de Stalingrado durou vários meses e foi a mais sangrenta de toda a guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto da batalha, os alemães tinham dominado boa parte da cidade, porém os soviéticos conseguem mobilizar um exército gigantesco e acabam cercando a cidade, e a batalha continua. Enquanto isso acontecia, os aliados estavam desembarcando nas praias da norte da África. Os franceses mostraram resistência, mas depois eles acabaram se juntando aos aliados, e rapidamente dominam boa parte do local, deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia. Com isso, Hitler domina a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao seu fim com a vitória dos soviéticos, e com a ajuda de suprimentos dos outros aliados, eles começam a reconquistar seus territórios. Eita. Neste ponto, os aliados começam a conquistar boa parte da Líbia, e o eixo é empurrado para uma pequena parte da Tunísia, e depois se rendem. Com isso, a guerra terminou no norte da África, e agora os aliados podem começar a invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito desta guerra, então eles conseguem tirar Mussolini do poder e o prende. A Itália se rende e novamente muda de lado, entrando para o lado dos aliados. Porém, imediatamente Hitler invade boa parte da Itália, tira Mussolini da prisão e o coloca no comando novamente. Com isso, a Itália fica dividida entre o Reino da Itália, que era um aliado, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. No Pacífico, os americanos tinham ganhado a Batalha de Guadalcanal e começam a pegar algumas ilhas que os japoneses pegaram antes. Neste ponto, com o frio extremo, muitos alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra a União Soviética. Porém, eles iam destruindo tudo antes de recuar. Em junho de 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha. Você viu esse filme também, né? Eu vi, eu acabei de ver, cara. Ai, qual que é o nome? É o... Esqueci o nome do filme. Não é também. O Soldado do Resgate Ryan. Não é. Não, é o Resgate do Soldado Ryan. Não é, é o Resgate do Soldado Ryan? É o do Ryan, Eu não tinha assistido, eu assisti semana passada. Muito bom. O do Ryan, que eles chegam, que já começa eles na praia, que é loucura? Começa na praia. Aquela cena doida. Cara, aquela cena é muito bizarra, é muito pesada. Cara, Cara, é muito pesada. Muito pesada. Assim, eu assisti... Tipo, eu ia comer, eu não comi, porque eu tava, tipo... É muito pesada. E olha que o meu moderador, Niklaus, tamo junto, censurou, mano. Pra mim, não, o meu foi sem censura. O meu foi sem censura. Aí eu não gosto de ver. Tudo. Mas assim, só quando era muito explícito, aí censurou pra mim. Não, eu ainda cheguei a ver tudo, né, sem censura, porque... Cara, é pra ser o mais realista possível, né? Então, tipo, é muito louco. Foi traumatizante. Mas esse filme... O filme em si, do meio pro final, nem tem tanto assim. Mas o início em si... Não, é o início. Depois fica até mais a história e tal, eles procurando o soldado e tal. Mas, pô, o início... Não, é muito triste, cara. Em 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha pela França. Porém, essa área era muito vigiada pelos alemães. Então seria uma operação realmente difícil. Hitler sabia que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha. Ele só não sabia onde exatamente. Então os aliados invadem a Normandia. Vários navios com americanos, britânicos, canadenses e franceses desembarcam nas bem protegidas praias. Elas foram divididas em 5. Como não havia proteção na praia, muitos soldados morreram. Mas com o apoio de bombardeios aéreos, eles conseguiram. Além dos navios, muitos paraquedistas saltaram no interior da França e ajudaram na vitória dessa batalha. Com isso, os aliados começam a se expandir pela França. Mais tarde, eles também conseguem desembarcar no sudoeste do país. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em 42, porém somente em 44 a Força Expedicionária Brasileira vai para a batalha. Como o Brasil era extremamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos e os... Como o Brasil era extremamente despreparado. Até hoje, Até hoje, Quem importa é a intenção, né? Quem importa é a intenção. Ele chegou, bora lá, galera. Equipamentos dos nossos soldados também eram americanos. O Brasil lutou em batalhas na Itália. Algumas delas falharam, porém eles conseguiram muitas vitórias importantes, junto com os americanos, como a Batalha do Monte Castelo. Vale lembrar que os soldados brasileiros lutaram no inverno, onde obviamente os brasileiros não eram nem um pouco acostumados. Além disso, foi criada a Força Aérea Brasileira, e tivemos alguns pilotos muito importantes. Vários cidadãos dos países ocupados pela Alemanha também começaram a sabotar e lutar contra os nazistas. Isso ocorreu na França e principalmente na Polônia, que foi um dos países que mais sofreram na guerra. Com isso, a Alemanha começa a ser invadida por quase todos os lados. A Finlândia também começa a ser invadida pela União Soviética e faz um acordo.
a União Soviética poderia manter os territórios em troca da paz. De novo. E posteriormente, eles declaram guerra ao eixo. Os americanos também estavam indo bem no Pacífico e estavam recuperando cada vez mais ilhas, abrindo caminho para o Japão. A partir de 45, a derrota da Alemanha estava certa, e começa meio que uma correria para ver quem conseguiria chegar em Berlim primeiro. Turquia e Arábia Saudita declaram guerra ao eixo. Ajudaram muito, pessoal. Além disso, muitos outros países declararam guerra em 1945, mais por uma questão diplomática. Neste adorei ponto, que só tem um lugarzinho aqui na América que tá... Que ainda tem... Que do eixo, tá ligado? Sei lá, Guiana Francesa, isso daqui? Deve ser Guiana Francesa, né? Tá, porque a França tava... Brasil. Não, o Brasil é aqui. Esses 2 países é tipo a Guiana Francesa, mano. Então. Por que só tem 2 países aleatórios na América, tipo, do lado do eixo? Oxi! Deve ser colônia. Separada da Alemanha. Então não faz sentido. Declararam guerra em 1945, mais por uma questão diplomática. Neste ponto, Mussolini havia sido morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. A Alemanha estava cada vez mais encurralada e, como não haviam mais soldados para lutar pela Alemanha, crianças, adolescentes e idosos foram para a guerra defender Berlim. Tudo a mando de Hitler. Por falar nisso, ele estava escondido em um bunker comandando tudo. Óbvio. E quando percebeu que a guerra estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos exibidos como troféus. Depois disso, seus corpos foram cremados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética é hasteada no hashtag, terminando assim a guerra na Europa. Porém, ela continuava no Pacífico. Neste ponto, os americanos já tinham conquistado várias ilhas ao redor do Japão, e a sua rendição era questão de tempo. Muitos tinham medo que Hitler conseguisse fazer uma bomba atômica. Então, os Estados Unidos, com a ajuda de alguns cientistas famosos, como Albert Einstein, estavam desenvolvendo a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Hiroshima e Nagasaki, né? Acabou, né? De fato, acabou totalmente. Até hoje, tem resquício de radiação em Hiroshima e Nagasaki e alguns lugares por perto. Tipo, não é habitável ainda, mano, sabe? mas você pensa assim, esse era o poder de uma bomba atômica nos anos 40. Imagina... Eu ia falar, que hoje em dia é proibido, né? Você não pode mais... Em tese, a lei é que você não pode... Tem um tratado entre várias nações que você não pode mais criar bombas atômicas, né? Porque, cara, imagina se em 1945... Eles estavam Fez o que fez? Nesse poder, nesse nível de bomba atômica. Imagina uma hoje em dia. Não, eu não... Cara, era uma, acabava o mundo, tá ligado? Eu ia falar, acaba o mundo inteiro. Tipo uma, assim, acaba o mundo. Então, assim, taca o mundo inteiro. Taca os Estados Unidos de um lado, a Rússia de outro, acabou. Acabou o mundo. Acabou, exatamente. Pronto, acabou. Porque, cara, você pensa em 1945, acabou com Hiroshima e Nagasaki assim, ó. Imagina hoje em dia, 100 anos depois quase, 80 anos. Cara, é loucura pensar, né? Tipo assim, o tanto de filmes e obras que a gente tem que retratam a Segunda Guerra Mundial. Porque, por exemplo, a gente falou agora do Resgate do Soldado Ryan, teve até o Último Homem. Tem mais que eu pelo menos eu vi. O japonês tem o Túmulo dos Vagalumes. Coração de Ferro. Por exemplo. O Túmulo dos Vagalumes é bem triste. É muito triste. Tipo triste. assim, também contando tipo, a versão do Japão, né? Sobre as coisas que aconteceram na guerra. Da população, né? É muito triste o Túmulo dos Vagalumes. Nossa Senhora. Ai, credo. Nossa, não gosto nem de lembrar. Me traumatizou aquele filme. Então, tipo, eu vi em live também. É muito triste. Nossa Senhora. Mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Então eles soltam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo uma cidade inteira cheia de civis. Mesmo assim, o governo não se rende. Para os japoneses, a rendição é a maior humilhação de todas. O Japão então os americanos usam a Fat Man, uma bomba ainda mais forte na cidade de Nagasaki. Mesmo assim, os japoneses não desistiram de primeira. Os americanos então ameaçam jogar outra na capital, Tóquio. Então eles acabam se rendendo, dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. Se tivesse ido em Tóquio, já era, filha. Já era. Pra recuperar, tipo assim, nem sei, mas que eles não seriam... Não seriam a potência que são hoje. A potência e economia que eles têm hoje, se isso tivesse acontecido. Seria um país pobre da Ásia, não seria o Japão, tá ligado? Porque imagina, você taca a bomba em Tóquio, eles não tem como construir mais coisas em Tóquio por anos e anos por causa da radiação. Ou seja, ia ser um país pobre da Ásia, não ia ser a potência econômica que é hoje, né? Isso é muito louco. Pois é.
sendo ocupada e dividida pelos aliados. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeios, e muitos civis morreram. Então, para aqueles que ainda pensam que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, isso foi temporário, pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial toda bem ferrada. pior do que a qualquer primeira. coisa boa veio dele, você é maluco. Não, e terminou toda ferrada a Alemanha também. Tipo, Exato, tipo, não teve nada de... É. Menos tinha sido invadida. Os danos feitos pelos nazistas nos países ocupados também foram imensos. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra... Mas eu não sabia disso, tá? Só que eu vi a série Band of Brothers, né? E eu aprendi isso lá. Porque pra mim, a galera do eixo... Assim, eu achei que o pessoal, na verdade, em si, sabia o que os alemães faziam. Entendeu? Mas não, só foi descoberto no final da guerra que eles estavam lá entrando nos territórios e viram os campos. Então, assim, eu não sabia, eu fiquei tão chocada, porque pra mim, todo mundo já sabia, mas não, só descobriram no final da guerra. Aí você vê, assim, os soldados americanos entrando, todo mundo muito em choque, assim, todo mundo sem entender, né? E todo mundo, assim, chocado com a crueldade, né? Com tudo, as atrocidades feitas. Mano, olha que doideira, mano. E só foi no final da guerra que descobriram. Tem no Resgate do Soldado Ryan, da galera lá que era da equipe do capitão, ele era judeu. E aí tem uma cena que eles capturam os alemães e ele pega a cruz judaica, né? E ele fica falando, olha, eu sou judeu. E depois ele começa a chorar, né? Tipo, por causa de tudo que os outros judeus passaram. Então, tipo assim, e aí a galera que eu não tava assistindo, eu falei assim, então ele já sabia, ele fala, mas realmente quando eles chegam já é no final, já é 1945, eu acho, quando entra. Então, tipo, realmente já era no final e eles tinham descoberto recentemente, por isso que ainda ele tava tão à flor da pele as coisas que tinham acontecido, né? Não, é e bizarro, realmente, a gente sabe desde o começo isso, porque a gente leu claro, muitos anos depois, mas a galera só realmente descobriu no final. Então, eu fiquei chocada, que eu realmente não me lembrava, tipo assim, realmente da galera só ter descoberto isso depois. Pra mim era uma coisa que todo mundo sabia, porque até nos filmes que a gente via, tinha essa perseguição toda aos judeus, né? Por isso que... Mas era realmente a galera, tipo assim, do exército alemão, né? Acho que realmente os civis, a maioria, não sabia. Não sabia. Eu acho que se soubessem, as coisas teriam sido muito diferentes. Eu acho que a galera não teria se aliado tanto como... Eu espero. Eu espero... Pra ter um pouquinho de fé na humanidade, de fé né? na humanidade, exato. Mas realmente... Porque, cara, realmente, toda a Alemanha e vários outros países se juntaram realmente... Exato, é a isso. Alemanha, né? Essa galera. Então, tipo, eu realmente espero ter um pingo de fé na humanidade de achar que eles teriam recuado se soubessem as atrocidades. Isso para ter um pouco de fé na humanidade, que senão, entendeu? Mas aí, realmente, quando eu descobri isso, eu falei, eu não sabia. Então, que a galera só descobriu em 45 sobre os 45. campos, entendeu? Eu não sabia, mas eu achei... Porque foi divulgado depois, né? Por exemplo, tipo, que o próprio Estados Unidos estava passando tudo pra sair em jornal, pra sair em matéria. Então, tipo assim, só foi noticiado, eu não tenho certeza, né? Eu tô falando isso baseado no filme, né? No filme também, que realmente só foi contado depois, porque eles espalharam a informação muito rápido, entendeu? Sim, foi. Então, foi isso que eu entendi também. Eu entendi justamente, assim, que só depois, no final da guerra já. Só que ali eles já tinham vencido a guerra, entendeu? Eles já estavam praticamente com 99% conquistado. Isso. Nossa, mas é bizarro, né? Muito. Realmente acho que foi a guerra mais. Acho que foi a maior atrocidade, assim, né? Do ser humano, já feita pelo ser humano. Realmente foi a pior guerra, né? Ainda é. Ainda é, então. A pior coisa que o ser humano você pode pensa, fazer. até, óbvio, a gente já pensar assim, pô, Idade Média, Vikings. Era muitas atrocidades também, né? Só que era uma coisa geral, né? Era uma coisa geral, assim, os caras, eles eram violentos, eles eram agressivos. Então a guerra era geral. Agora o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi uma perseguição a um certo grupo de pessoas, né? Exato. Então, assim, é muito triste. E não é uma parada tão tipo assim, tão antiga. Ainda existem pessoas vivas na Segunda Guerra Mundial. Idade Média, porra. Então, é o que eu tô falando, tipo, do Vikings. É uma época muito mais antiga, muito distante, essas coisas. Mas a Segunda Guerra Mundial foi, tipo, 80 anos. 80 anos atrás. 80 anos atrás, é muito pouco. Tem gente que tá viva ainda. Tem gente que tá viva ainda. Tem gente que até hoje não sabe onde foi parar os entes queridos. Assim, é uma loucura. É muito louco pensar, realmente. Foi muito triste mesmo. Foi uma atrocidade, assim, acho que uma das piores atrocidades da história do ser humano. Eram feitos pelos nazistas. Muita maldade. Os países ocupados também foram imensos. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África. Com o tempo, eles foram ganhando sua independência. Levou à criação de Israel e, mais tarde, a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E basicamente tudo daqui pra cá foi controlado de alguma maneira pela União Soviética.
E o mundo agora estava dividido em dois poderes. Isso posteriormente gerou a Guerra Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo, e o mundo viveu em uma relativa paz. Por enquanto. Mais ou menos também, por né? enquanto. Porque, né? na verdade, as guerras nunca pararam, né? Pararam no Ocidente. Mas se você for na Ásia, na África, esses países estão em guerra há anos. E é isso. Agora ninguém noticia mais, né? Mas as guerras nunca pararam. Os conflitos nunca pararam. Conflitos internos de países da África, conflitos internos dos países da Ásia existem até hoje. A questão é que ninguém se mete mais, fica lá naquela área, tá ligado? Não noticia mais, mas são coisas horrorosas que o que noticia é de estar lá, né? Tipo, se você está nesses países, você vai vai saber. Mas a gente aqui de fora, tipo, não tem como saber. É uma realidade muito louca, né? Eu e a Rai, a gente morou na Coreia, né? E a gente morou bem no início, quando começou o conflito Israel-Palestina, né? E a nossa amiga lá era da Palestina. Nossa, desesperador. E foi bem no início. E aí ela chegava sempre na sala chorando, porque ela não conseguia falar com os pais dela e tal, não sei o quê. E aí a gente ficava pensando, cara, muito louco pensar que isso ainda existe em 2025. Isso é uma realidade pra ela e a gente, tipo, a gente do Brasil, é que assim, tipo, mano, como que... Porque a gente não tem guerra aqui, né? A gente não tem, Aí fala, cara, como que isso ainda existe? E a gente viu o desespero no olhar dela, que ela não conseguia falar com os pais. Ela desmaiava na sala, ela mostrava chorava. os vídeos, né, tipo, das coisas que aconteciam. Porque, por exemplo, a gente tinha acesso a uma parte. Tipo, ela, querendo ou não, por morar lá, ela sabia tudo que estava acontecendo. Então, era desesperador as coisas que ela falava, sabe? Tipo, é loucura pensar nisso. Então, é muito louco pensar que em 2025... ainda existem guerras, e não são recentes, tá? São guerras que acontecem há anos, em países da África, em países do Oriente Médio, em países da Ásia, sabe? Só que não são mais tão noticiadas assim, né? Mas é muito triste. Então, assim, as guerras nunca pararam. É bizarro pensar assim, mas é verdade. Os conflitos existem até hoje, né? E são muito feios, e são muito agressivos, muito violentos. Atrocidades acontecem aí, né? E quem sofre são os civis. Exatamente. Crianças, mulheres. Crianças, idosos, mulheres, pessoas inocentes, sabe? Muito triste, Pois é. De novo. Coreia não. Aí, ó. Ué, pra onde que vai essa bomba aqui? Não entendi. Bom, pessoal... Foi lançada uma terceira bomba? Não, eu acho que uma ameaça, talvez. Talvez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal e de avaliar o vídeo. Também vá lá na minha página do Facebook. Cara, mas é Facebook. legal esses vídeos, tipo assim, até a galera falou, nossa, CR também é cultura, né? Tipo assim, é interessante trazer isso, do mesmo jeito que eu até trouxe uns vídeos do Pedro Loss, né, de física isso daí quântica, já é demais pra mim. Até alguém comentou assim, só a Rai mesmo pra ter esses vídeos, que a Carol não tem inteligência suficiente. Não, pior que, tipo, nossa, eu sou a última pessoa que você pode falar isso. É que eu me interesso tanto por história quanto pelos lados físicos e químicos. Agora, matemática... Eu fico com os da história, você pode ficar com os da física aí, viu? Geografia, nossa, travou tudo aqui. Não, geografia, aí você tá querendo demais. Eu fico com a geografia, com a história, você pode ficar com a física aí, tá? Química, pode ficar, Rai, à vontade, viu? Eu gosto, que, tipo assim, realmente, a galera tá tão acostumada a falar que a gente é rainha da desinformação, que a gente é burra, que a gente não sabe de nada, que quando eles veem a gente falando sobre esse tipo de coisa, eles ficam, caramba, né, que vocês sabem das coisas mesmo, gente? Por incrível que pareça, a gente é formada, tá? Não parece, mas a gente é formada no ensino médio, eu digo, tipo, todo mundo passou eu sou pelo formada em ensino Direito. médio. Não parece, mas entendeu? Mas eu sou. E eu fiz TI, então... Cara, mas assim, ó, a gente tem alguns vídeos legais. Eu acho que o da Primeira Guerra Mundial é interessante, que eu não lembro muito da Primeira Guerra. Eu também não. A segunda é muito mais, foi muito mais... A segunda tem muito mais filme, documentários, etc, documentário, né? Sim. E a Guerra Fria eu acho da hora também, né? Porque a Guerra Fria, eu lembro que na época que eu tava estudando, eu achei interessante a Guerra Fria. Que foi realmente... A questão da Guerra Fria foi realmente a corrida para os países se armarem, né, com bombas, etc. Sim. Então foi muito louco tudo que aconteceu, que tava avançando muito tecnologicamente, as armas e tal. Então foi muito louco até ter o tratado de sem armas nucleares, né? Então a Guerra Fria também foi doideira. Enfim, comentei aqui outros tópicos que tem outra. Idade Média, eu acho da hora trazer coisas da Idade Média, porque eu gosto muito, tipo, civilização do Egito, essas paradas assim, Grécia, Roma, e é a minha vibe. Comentem isso, se vocês querem uma coisa. Porque, cara, pra mim, Idade Média é uma parada que, se você me perguntar assim, qual momento da história você não quer viver de jeito nenhum? Idade Média. Mano, 100%. Tem um vídeo do Você Sabia, que era os 10 piores tratamentos médicos, tá lá, 10 piores atrocidades médicas da Idade Média. Ai do céu.
Nunca Cara, você vi, fala assim, nunca mano, vi. é melhor a morte. É melhor morrer do que passar por isso. É melhor morrer. Credo. Depois a gente dá uma olhadinha, Eu então. vi esse, mas eu posso ver com você de novo, cara. Porque é tão bizarro que você fica tipo... Mano, juro. Que período literalmente das Não, trevas, assim, sabe? Eu Nossa imagino, senhora. imagino. Mas é isso. Comenta aqui o tópicos da história que vocês queiram que a gente traga. Tipo assim, pô, traz sobre tal guerra. Traz sobre tal período. Traz sobre... sei lá, qualquer coisa, né? Comentem aí que a gente traz. Que é uma coisa que a gente quer trazer mais aqui pro canal também. É legal trazer humor, mas também acho legal trazer história e tal, né? Coisa mais séria. Sim, é assim, legal né? esses assuntos um pouco mais sérios, né? Que a gente mostra o nosso lado um pouco nerd. É. E esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês queiram ver a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição. Pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias e tchau! Tchau!